Esta igreja é sua. Esse povo é seu. Paz e graça, você é inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Bom, pessoal, nós vamos estar analisando este vídeo aí, esta pérola do Reino de Zeus, patrocinada mais uma vez pela Convenção de Madureira, na pessoa do seu líder maior, o Bispo Samuel. Então, assim, ele convidou, o Ricardo para estar no culto. O Ricardo, para quem não conhece, é o atual prefeito de São Paulo. E no culto, o bispo Samuel disse ao Ricardo que a igreja era dele, o povo era dele. E isso gerou um desconforto na internet, num ambiente religioso, no mundo gospel. E é justamente este tipo de polêmica que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Muito bem, antes de começar a falar qualquer coisa sobre esse assunto, eu queria convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos. Venha fazer parte dessa tão crescente família apologética em defesa do Evangelho. Esse que vos fala, Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, livre do sistema, mas hoje um apologeta em defesa da causa do Evangelho. Se inscreve aí e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso vídeo. Então, muita gente tem dito que a fala do bispo foi tirada do contexto, ou seja, ele não queria dizer o que acabou dizendo. E as pessoas estão julgando o bispo por aquilo que ele disse sem ter dito ou não queria dizer o que disse. É uma confusão absurda. Mas ele disse, e está gravado. E o mais interessante é que, fazendo as minhas pesquisas aqui para saber a raiz desse problema, a pessoa que postou este vídeo na internet apagou o vídeo, sendo esta pessoa também do Ministério da Madureira, não é isso? Apagou o vídeo de lá do seu perfil no Instagram. Eu acho que porque gerou lá a polêmica necessária para que ele apagasse o vídeo, ok? Mas como a internet não perdoa, muita gente pegou o vídeo e publicou, republicou no caso, e eu peguei parte desse vídeo e vou soltar aqui para a gente comentar sobre esta polêmica. Vamos lá. Só. Aí é quando ele chega na. Eu tirei o áudio, tá entendendo? Porque eu achei irrelevante deixar o áudio nessa parte, as pessoas aplaudindo, aquela coisa toda. Eu vou deixar o áudio na parte mais relevante, que é onde eu vou. Nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? É o mínimo que eu posso fazer por quem respeitou os crentes nessa cidade. Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. Todo mundo já entendeu e vai sair daqui hoje fazendo o serviço que tem que ser feito. Eu quero lhe dizer que quando você estiver triste, pensa em nós, porque nós vamos estar orando por você, pela sua família, pela sua administração. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: quem te abençoar, eu abençoo. Você nos abençoou e Deus vai abençoar você. Com uma calorosa salva de palmas, com a palavra, Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. E o povo aplaude aquela coisa toda, tá entendendo? Aí o que é que eu posso pontuar nesse assunto aí? A primeira coisa que eu posso pontuar aqui é essa aproximação do Estado com a igreja. E
Quando você vê a história da igreja primitiva, medieval, você vê que não existia essa aproximação, tá entendendo? A igreja sempre passou por períodos de perseguição, mas hoje a gente vê uma comunidade muito grande entre a igreja e o Estado. Isso acarretando também que, Pedrosa, no seu conformismo para com a pregação do evangelho, confrontando o pecador no seu pecado. Mas a frase do bispo que gerou toda essa polêmica, ela é uma frase que eu considero infeliz. Ele foi infeliz naquilo que disse. Ele poderia ter se expressado de outra forma para dizer que os cristãos iriam estar apoiando tal candidato e não ter dito essa frase, porque a igreja pertence a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Está entendendo? A igreja não pertence a homens. O povo de Deus não pertence a meros mortais humanos. Não. O povo de Deus pertence a Deus. Foi Cristo quem morreu por nós. Então, ele foi feliz na frase que ele usou, dando a entender que o homem possui o controle da igreja. Quem controla e governa a igreja é Cristo. O Espírito Santo de Deus é que está atuando na igreja. Está entendendo? Então foi uma frase infeliz. O ímpio colocado no púlpito da denominação é outra coisa que eu gostaria de pontuar, né? Você colocar uma pessoa que não professa uma fé protestante, que pelo que eu pude perceber, o prefeito ele é católico praticante, não professa uma fé protestante, e há uma divergência teológica, tá entendendo, e comportamental entre os católicos e protestantes. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas ele deu o altar, o púlpito da igreja ao ímpio para que ele pudesse discursar e discursar política na hora do culto, um ambiente de adoração a Deus, fazendo esse tipo de politicagem. Então, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus vive hoje uma das suas piores fases, irmão. Uma de suas piores fases. Já houve fases calamitosas no decorrer da história da Assembleia de Deus, tá certo? Quando começou o primeiro racha, 1930, com Paulo Leivas Macalão, dividiu ali, criou-se o Ministério de Madureira e outros rachas também vieram. Tá entendendo? Eu poderia falar aqui sobre a divisão da CGADB, que foi outra confusão, outra polêmica e outros escândalos vieram através disso. E muitos outros que eu poderia aqui classificar períodos calamitosos no decorrer da história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus de Madureira acumula, assim, algumas polêmicas, como, no caso, o bispo Abner ter ido no Vaticano e chamado o Papa de meu irmão, né? Ainda chamou ele de Sua Santidade, o Papa. É impressionante. A outra polêmica que a Madureira gerou foi ter consagrado Frida Wingren, que morreu há 70 e poucos anos atrás, como pastora. Segundo eles, reconhecendo um erro que deveria ser feito lá atrás, ou seja, eles deveriam ter consagrado ela pastora lá atrás. Quando surgiu aquele mal-estar entre a Frida, porque o seu esposo estava enfermo e ela se destacava na sua forma de trabalhar dentro da denominação, e houve uma rejeição. E todo mundo sabe dessa história. Se você não sabe, procure pesquisar. Tá bem? Então, essa é uma outra polêmica. Consagrou uma mulher que morreu há 70 e poucos anos atrás como pastora da denominação. E outras pérolas que eu poderia citar aqui envolvendo a questão da Madureira, mas eu vou deixar para depois. O meu objetivo aqui é falar para você que faça a leitura correta, querido, do ambiente onde você está.
Porque eu quero lhe dizer uma coisa com toda certeza, biblicamente falando, existem movimentos chamados de igrejas, as denominações, existem denominações que vão ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, que praticaram a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo de número 22. Veja lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos prodígios, maravilhas. Pelo que lhes dirá o Senhor: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, vocês que praticaram a iniquidade. Então vai ter gente que vai estar nessas sinagogas de Satanás a vida toda praticando a iniquidade, vivendo a iniquidade. Está entendendo? Profetizou, falou em línguas, marchou, pulou, rodou, expulsou o capeta, fez tanta coisa em nome de Jesus, mas naquele dia vai ouvir do próprio Cristo: apartai-vos de mim. E não é eu que estou dizendo não, viu? É o próprio Cristo que disse. Então tome cuidado no ambiente onde você está, porque você corre o risco de estar dentro de uma sinagoga de Satanás, pensando que é a igreja de Deus. Não é. É seita. Ah, Pedrosa, mas tem o nome da Assembleia de Deus. Meu querido, a Assembleia de Deus hoje vive uma das suas piores fases. Eu já tenho vídeos aqui falando sobre isso. Dê uma olhadinha nos meus vídeos, nas minhas lives. Isso daí serve para refletir o estado de apostasia em que se encontra a Assembleia de Deus. Mas e aí? Qual a sua opinião? Você concorda com a fala do bispo? Você discorda da fala do bispo? Você concorda comigo? Discorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber de você. Aqui no canal eu fiz uma live específica falando sobre apostasia, os 3 níveis de apostasia: apostasia momentânea, temporária e definitiva. Certo? Veja lá este vídeo, ele vai ser relevante para a sua vida espiritual. Quando uma pessoa passa por apostasia momentânea, Pedrosa, todos nós já passamos por uma apostasia momentânea, né? Aquele lapso de apostasia, de você olhar para você mesmo e dizer assim: rapaz, eu fiz isso, eu pratiquei isso, eu pensei isso, falei isso. Apostasia momentânea. Tem a apostasia temporária, é um espaço de tempo em que a pessoa abandonou a fé ali, um espaço de tempo, durou um espaço de tempo. É o caso de Pedro, né? A apostasia de Pedro durou um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição de Cristo. Foi um espaço de tempo, para depois Cristo restaurar a fé, o ânimo, a graça na vida daquela pessoa, Pedro. Está entendendo? Então, existe a apostasia momentânea, temporária e a definitiva, Pedrosa. Veja o vídeo. Vá lá, veja o vídeo falando sobre apostasia e eu acredito que você vai ser edificado no processo para a glória do nome de Jesus, tá bom? Curta, comenta, compartilhe os nossos vídeos, deixa aquele joinha aí para fortalecer, irmão. O joinha serve para fortalecer o nosso vídeo, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Lembrando sempre, nunca chame de profeta o que a Bíblia chamar de feiticeiro, nunca chame de culto o que a Bíblia chamar de apostasia. Uma vez mais eu lhe agradeço, Deus abençoe, até a próxima.